pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado. E hoje a gente está aqui com ela, com a Carol Borges, que é responsável por fundos imobiliários na EQI. Muito obrigado, Carol, muito gentil aqui pela presença e pelo tempo. Eu que agradeço, Marcos, obrigado aí por receber. Vamos falar aí sobre fundos imobiliários hoje, então, né? Inclusive essa semana que a gente está gravando aqui tem notícias bombásticas, né? E tem mudado muito rápido as emoções, né, dos investidores de uma forma geral. Mas vamos primeiro, eu sempre gosto, Carol, de conhecer as pessoas, né, antes de falar de cenário, de oportunidade de investimentos, o que você está vendo para o mercado. Então, primeiro, fala um pouquinho sobre quem que é a Carol, lógico, essa carreira também junto com a EQI, junto com fundos imobiliários, a sua paixão por os fundos imobiliários. Que acho que é uma paixão nacional também, né? Investir em imóveis, né? Hoje Enquanto eu vou pedindo licença aqui para tomar meu café. Perfeito. Fundos imobiliários, brasileiro gosta de imóvel, né? Então, você vê quando o brasileiro consegue juntar aquela poupança tão suada, o que ele pensa em como ele consegue fazer uma renda passiva com esse dinheiro que ele conseguiu juntar ao longo da vida, ao longo da sua vida de trabalho. Então, começando um pouquinho me apresentando, né? Eu sou engenheira de formação, então fiz engenharia. Você sabe que eu sou economista, né? Todo economista tem ciúme de engenheiro. Ali, ó, tá vendo? Já começa as provocações do podcast. Tá vendo? E ainda mais que a gente trabalha... Eu sou engenheira e fui para a área acadêmica da engenharia. Caramba! Então, fiz mestrado, fiz engenharia química, mas eu trabalhava bastante, me especializei ali na área de projetos, avaliação de viabilidade de empreendimentos, projetos e processos. Então, liga um pouco essa área, né? Elas se conversam de certa forma. E fui para academia, fiz parte ali de pesquisa, fiz mestrado, doutorado na área. Lá em... Na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Tá. Então, legal. Fiz toda essa carreira acadêmica por lá. Só que eu sempre parti um pouquinho... Fui um tempo, atuei, né? O pessoal fala, atuou como engenheira mesmo, foi trabalhar com a mão na massa. Fiz essa parte de atuação mesmo, trabalhei na área durante uns 4 anos. E ali eu vi que era uma carreira bastante... muito boa, carreira muito boa, que te retribuía bastante, sim. Só que te exige muito também, né? Fui pra área do petróleo e tudo, então é uma carreira que você precisa estar ali 100% dedicado o tempo todo. E aí eu fui vendo maneiras em que eu poderia migrar essa carreira que eu estava construindo de forma que eu conseguisse ir para a área de investimentos como um todo, né? Sim. E aí conheci os fundos imobiliários lá em meados de 2014, mais ou menos. Então vai quase 10 anos aí que eu conheci o mercado. Aí rolou aquela química, né? Rolou aquela química. Tem que fazer essa, né? Tem que fazer essa. Não pode passar. Conheci os fundos imobiliários ali naquela época e fui fazendo a transição de carreira gradual. Então, fui conhecendo, fui consultora CVM por um tempo também, trabalhando diretamente na relação ali com o investidor, montando portfólios e tudo. E agora, há 2 anos, estou como analista de fundos imobiliários lá na EQI Research. Então, a gente montou a área de fundos imobiliários, né, com a EQI, se tornando corretora. Nós precisamos ter essas áreas de apoio que dão suporte a todas as decisões, a estratégia da EQI como um todo. Então, conheci o Luiz Moran, ele me convidou, vem montar aqui, vamos montar aqui uma área especializada aqui em fundos imobiliários para dar suporte para os assessores, para os clientes, para toda a EQI como um todo. Então, estou lá já há 2 anos. Legal. Então, estamos... Grande abraço para o Luiz Moran. Nosso chefe de pesquisa. Um dos maiores nomes do mercado, com 137 anos de experiência no mercado. Não, é brincadeira. Eu não posso falar isso. Você não. A gente perde a amizade, né? Mas brincadeiras à parte, o Moran com certeza é um dos maiores nomes do mercado. E de fato, de experiência também, né? No mercado. A gente brinca que a gente mede a experiência por quantidade de crises, né? Que você já passou, né? Sim, e cada dia com o Moran você aprende uma coisa nova. Ele sempre tem uma experiência aí para contribuir com a gente, para falar com a gente. Então é muito bom trabalhar ali e a gente troca essas experiências como um todo. E ele fica como head de análise, mas também como trocando essa experiência, né? Também, né? Sim. Não só focado em equity, né? Exato, porque ele é o head de análise, mas todas as teses que a gente traz quando a gente vai montar uma carteira recomendada, quando a gente vai montar a estratégia de alocação, quando chega um analista lá com uma recomendação nova, a gente monta um comitê e participa todo mundo. Então todo mundo tem como contribuir e ele
claro, tá sempre presente, dando contribuições e indo lá no detalhe para pegar se a tese tá bem montada, bem fundamentada, que é o que importa no final das contas, né? A gente traça todos os modelos de preço, mas o que tá suportando todos esses modelos é as premissas que você colocou, a tese, para onde tá indo toda aquela, ou a empresa, ou o fundo imobiliário, ou mesmo a alocação. Então, é um trabalho em equipe muito, muito bom. Boa. E só para recapitular, para quem não conhece também, vocês têm uma origem no sul do país, mas você também tem escritórios no Brasil todo e também, principalmente aqui em São Paulo, né? Como é que fica isso, esse trânsito, principalmente para... Acho que fundos imobiliários também está bem espalhado no Brasil, mas talvez as gestoras, a gestão, ela fica muito aqui em São Paulo, né? Para você se comunicar, tá próximo das gestoras, né? A gente tem escritórios no país todo, estamos expandindo também bastante aí em todas as frentes, mas quando a gente olha, falando especificamente de fundos imobiliários ou de análise de empresas como um todo, a parte administrativa, as gestões estão aqui. Boa parte do portfólio também, quando a gente olha para o mercado de lajes corporativas, também está aqui, né? Sim. Então, se você quer conhecer, se você quer entender um pouco melhor da dinâmica da localização, de como a oferta tá crescendo, você está ali, você está ali indo almoçar na Faria Lima, você tá acompanhando, olha, essa obra aqui cresceu, tá indo rápido. Ou olha como que está a ocupação, a movimentação. Então você tem, no final das contas, o mercado de lajes corporativas é bastante concentrado aqui em São Paulo, a gente tem outras opções em outras cidades, tem um mercado bom ali no Rio de Janeiro, em algumas regiões do Rio de Janeiro, em Brasília, um pouquinho menor em outras capitais, mas o grande volume está aqui em São Paulo. Então também além da proximidade com quem está no dia a dia, com quem está gerindo esses recursos, estão aqui em São Paulo, também o mercado de lajes é bem concentrado aqui. Boa. Carol, para quem me acompanha aqui, sabe que uma palavra que eu uso quase sempre, né? E mais de uma vez, chama-se provocação, né? E aí eu já vou começar com uma delas, e geralmente o pessoal me manda a pauta e acabo não acompanhando o zero da pauta, né? Conversa flui, fica mais natural, não é? E aí a primeira provocação para você que está em fundo imobiliário, e para o investidor mesmo que está nos assistindo, a gente tem uma quantidade gigantesca de fundos imobiliários, né? Seja de gestora, seja de fundos de fato, né? Mas a quantidade é absurda. Quando a gente compara para o mercado, são muito maiores, né? Os Estados Unidos é muito maior, se a gente puder comparar essa classe, mas com a quantidade menor, né? Então, como é que você vê que recado que você passa para o investidor investir aqui no Brasil, né? Então, a gente, lógico que tem algumas gestoras grandes, mas a gente tem gestoras muito pequenas, especializadas, fundos, são poucos fundos grandes, né? A gente tem alguns fundos pequenos e tal. Como é que é essa dificuldade do investidor brasileiro em entender os ativos? Porque às vezes ainda tem, acho que até hoje, ativo que é um ativo só, né? Então, assim, tem aquele ativo lá. Isso eu falo memória, por exemplo, eu era cotista, eu comecei no mercado também um pouco ali na época do Moran, né? E um dos fundos que eu particularmente gostava muito, por exemplo, acho que tem até hoje, né? O Parque Dom Pedro, lá aqui de Campinas, que acho que é só o shopping center, né? É só um shopping, né? Então não tem mais nada, né? Não quer expandir, não quer... É uma provocação interessante, porque hoje, recentemente, a B3 solta o boletim informando como que está o mercado, o crescimento, tudo, são mais de 500 fundos imobiliários listados. Então, se você for olhar o número de empresas listadas também, a gente tem uma paridade nesse sentido. Só que o volume, o market cap, né, o volume desse mercado, ele acaba sendo menor. Então, você tem uma pulverização muito grande. Só que essa questão é interessante também, porque lá, antigamente, quando os fundos imobiliários surgiram ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou mesmo os fundos imobiliários a ganharem um pouco mais de relevância. Como que era feito, né? Ele era constituído justamente para investir em um determinado imóvel. Por isso, quando a gente olha, são os fundos chamados fundos de gestão passiva. Então, você tem aquele imóvel, ele tem um regulamento, ele tem um mandato muito específico. Então, ele é feito para investir no Shopping Parque Dom Pedro. Ele é feito para investir nessa laje, Higienópolis, né? O Pátio Higienópolis. Então, você tem especificações e você tem uma trava no regulamento que vai fazer com que aquele fundo ele não possa expandir sem que ele tenha uma deliberação em assembleia anteriormente ou que ele mude todo o seu regulamento. E só que isso a gente viu que a indústria de fundos imobiliários ela acabou por fomentar o mercado imobiliário como um todo.
E começou a fazer mais sentido, tanto é que quando começou a crescer também com mais tração esse mercado, os chamados cheques em branco, que o pessoal falava. Então, você chamava uma emissão de cotas ou convocava, constituía um novo fundo imobiliário. Ah, você vai comprar o quê? Vou comprar alguns galpões logísticos em São Paulo. Sim. E você captava dinheiro no mercado e você tinha esse mandato mais amplo de atuação. E no final das contas, né, hoje quando a gente vê muitos desses fundos passivos, esses fundos monoimóveis, eles foram se consolidando em fundos maiores. Então esses fundos cresceram, fundos de shoppings cresceram, e ele vai lá, ou ele adquire a totalidade das cotas desses fundos, ou ele compra o imóvel diretamente. E, na minha opinião, esses fundos menores, eles vão acabar, esses fundos de gestão passiva, eles vão acabar não sei quando, mas eles vão ser extintos em algum momento, que é o que tem acontecido, porque o mercado, ele tá ali para fomentar a indústria imobiliária. Então, você tem hoje, você vai construir uma laje, você vai querer expandir o mercado logístico em determinados centros. Os grandes compradores, investidores desse mercado são os fundos imobiliários. Então, quando você tem esse mandato maior, é interessante que o fundo tenha capacidade de conseguir investir nessa diversificação e nesses outros imóveis sem ser ao qual ele foi constituído. E aí, para o investidor, como que ele pode olhar tudo isso, né? Ele, poxa, eu vou olhar assim, 500 fundos imobiliários, como que eu vou decidir, o que que eu vou fazer? E aí você tem um primeiro filtro. Não estou dizendo que talvez os fundos menores não sejam bons, ou que gestoras menores talvez não tenham bons ativos ali dentro, mas se o investidor está começando agora, ele pode colocar um filtro de liquidez. Então, vamos olhar quanto que esse fundo está negociando por dia, porque vai ser ele consegue ter um nível de precificação um pouco mais tranquilo, né? Um fundo pouco líquido, ele vai oscilar muito. Então, se você tem uma grande ordem de compra, um grande player vendendo, você vai ter essa oscilação. Então, ele pode colocar um filtro de liquidez, ele pode selecionar ali as principais gestoras que têm atuação forte, que têm um braço imobiliário forte dentro da casa. Isso já vai conseguir afunilar as opções que ele tem para buscar esses investimentos. Você faz isso na EQI? Um filtro de liquidez assim? Como é que Sim, a gente fez... Assim, a gente determina o universo ali. Isso, a gente fez o primeiro filtro, logo que a gente chegou, a gente precisa estruturar a área. Então, como que a gente vai fazer? A gente não consegue olhar para 500 fundos imobiliários. Então, vamos fazer um primeiro filtro. Esse primeiro filtro foi ele ter pelo menos 1 milhão de liquidez diária. Então, o fundo tem que negociar pelo menos na média ali dos últimos 90 dias. Foi embora 90% dos fundos. Foi embora. Aí já facilitou um pouco a minha vida, né? Então, a gente fez esse primeiro filtro. E aí, nós começamos esse universo de cobertura pelos fundos mais representativos em segmentos. E hoje a gente tem 45% de FIX em fundos de papel, né, em fundos de recebíveis imobiliários. Então, vamos fazer uma cobertura robusta ali desses fundos de recebíveis imobiliários e vamos começar pelos maiores e mais líquidos fundos do mercado, que é onde a gente vai conseguir ver as operações acontecendo, onde a gente vai conseguir ver os giros de carteira, onde a gente tem um contato próximo com o gestor. Então, a gente faz um filtro de liquidez. Esses fundos monoimóveis, de gestão passiva, a gente acaba optando por não cobrir tão de perto, a não ser quando tem alguma ordem ali, ou algum viés, alguma movimentação de consolidação, a gente acompanha, porque a gente tem ali clientes que estão posicionados, clientes com posições antigas ali, então a gente acompanha e tudo, mas esses fundos, eles, como a gente falou, eventualmente eles serão extintos. Então, fundos monoimóveis, monoinquilinos, ou até de segmentos pouco tradicionais, que têm uma dinâmica diferente, então foca no que tem acontecido. Fundos de papel, fundo de shoppings, fundos de lajes, fundos de galpões, segmento de renda urbana está crescendo bastante, multiestratégia está crescendo bastante. Então a gente tem, mesmo fazendo esse primeiro filtro de liquidez, quando você olha para os maiores, você já consegue fazer um bom filtro. Boa. A gente tem tanto assunto, inclusive a gente tem nessa semana aqui acontecendo alguns eventos, né? Umas discussões no setor, mas eu queria primeiro, antes, discutir aqui alguns pontos, né, em relação ao setor. Primeiro, uma provocação, e lógico, até vou deixar para o segundo bloco, né, fazer um suspense, para a gente falar um pouquinho sobre o cenário, né, talvez as suas preferências, né, termos setoriais. Mas primeiro, acho que tem 2 pontos antes desse bloco. Primeiro, eu queria discutir... A gente tem muito um viés de equity, né? No sentido assim de fazer análise, acompanhar o mercado de ações. E a gente sabe que no equity, nas ações, no Brasil, no mundo, sempre tem um pouco de moda, né? Então, assim, nos Estados Unidos agora a moda é tecnologia, né? Então, tudo que tiver tecnologia ali vai subir.
Aqui no Brasil, aí você me corrige se estiver errado, né? No meu entender, eu quero entender se existe essa questão um pouquinho de moda no setor imobiliário, nos fundos imobiliários. Por exemplo, chegou ali na pandemia, né? Todo mundo em casa, o que vai precisar? De galpão logístico. Aí todo mundo falou, não, galpão logístico é o que vai ser utilizado, vamos olhar para esses fundos, né? Depois veio juros, né? Juros agora, vamos voltar para os fundos de papel, né? Uhum. Como é que você vê essa provocação em termos de se o investidor tem algum viés, né, em termos de alocação, em termos de percentual setorial dentro dessa distribuição? Essa questão na época da pandemia mesmo, a gente olhava, não vai existir mais nada aqui na Faria Lima, né? Vai estar todo mundo, ninguém mais vai voltar para cá. Fecharam todos os escritórios e todo mundo foi morar dentro de um galpão. Todo mundo foi morar dentro de um galpão, basicamente isso. A gente tem ciclos diferentes para esses setores. Então a gente fala do ciclo imobiliário, vamos ver como a atividade imobiliária está e tudo, mas não é sempre o mesmo ciclo para aquele mesmo setor. Tá. Então a gente tem sim essa oscilação, então a gente está vivendo, por exemplo, galpões logísticos. Galpões logísticos estão estabilizados em um patamar de aluguel elevado, com uma vacância aqui, por exemplo, raio 15, raio 30 de São Paulo, vacância na casa de 10%, então uma vacância que é justamente para dar aquele colchão de conseguir fazer as alterações que precisam ali na composição de aluguel. Tá. Mas e um estoque que está vindo é que ele não é suficiente nesse sentido para conseguir fazer com que esses preços caiam. Então a gente até fala, o mercado de galpões logísticos está estável, mas está estável aqui em cima, que é algo bastante interessante para aquele investidor que está buscando essa previsibilidade. Tá. Então ele vai ter um contrato de locação longo, às vezes 10, 15 anos, os tais dos contratos atípicos, em que ele consegue manter essa renda de maneira bem previsível, de certa forma. Tá. Então, é uma moda, mas que ela consegue ter essa previsibilidade, essa estabilidade, que isso beneficia aquele investidor que está buscando a renda passiva para complementação de renda, para uma aposentadoria lá na frente. Tá. Quando a gente olha para lajes corporativas, o pessoal gosta muito de falar do custo de reposição, que é basicamente, estou olhando esse prédio aqui, essa laje aqui, o quanto custa se eu for comprar agora o tijolo, o terreno, o cimento, para eu construir esse prédio aqui hoje. Tá. Se você olhar o quanto esse metro quadrado está custando hoje em bolsa e quanto custaria esse custo de reposição, a gente tem um desconto médio aí de 20% a 30% em bolsa. Tá. Então, essa é uma tese que demanda não somente custo de reposição, demanda que esses aluguéis que eu falei dos galpões logísticos estão elevados, comecem a se elevar, comecem a pegar preço aqui nas lajes corporativas também. E aí a gente olha para as áreas vagas. Ao contrário dos galpões, que a gente tem 10% aí nessas principais regiões de áreas vagas, as lajes corporativas, na média, podem estar em 20%, 25%, dependendo de onde você olha na micro-região. Tá. Então, você precisa que essa demanda volte, e aí pode vir a moda. Essa demanda voltando, essa vacância diminuindo, os aluguéis começam a subir, e os investidores, olha, vamos lá, que a gente vai conseguir um bom ganho de capital. E eu acho que isso é interessante, porque os fundos imobiliários, apesar, claro, você quer ter um ganho de capital ali, só que o fundo imobiliário, ele não é, por essência, um veículo de investimento que vai fazer seu patrimônio multiplicar diversas vezes em um período curto de tempo. Uhum. Ele é um investimento em imóvel. Você está ali fazendo a exploração comercial de imóveis. Tá. Não está ali... O fundo imobiliário nem pode reinvestir nele mesmo, no final das contas, né? Sim. Ele distribui 95% do seu lucro. Se você quiser fazer essa bola de neve crescer... Você tem que pegar esse reinvestimento e você mesmo fazer o reinvestimento para que você consiga ter essa reaplicação do lucro. Então, são dinâmicas diferentes que são para propostas diferentes e que, na minha opinião, são complementares. Você pode buscar uma fonte de renda passiva ali em fundos imobiliários e você pode buscar uma multiplicação mais rápida de patrimônio em ações. Claro que com riscos bem distintos também, mas são... Para o investidor que tem esse apetite a risco e que quer estar exposto às duas classes de ativos, elas, na nossa opinião aqui, elas são complementares, sem dúvidas. Boa, muito bom. Carol, antes de terminar o primeiro bloco, eu só preciso lembrar que a gente tem um QR Code aqui na tela, né, para a gente convidar todo mundo para se inscrever no Money Week, né? Acho que já virou um dos maiores eventos que todo mundo coloca na agenda, lembra de acontecer, né? Então faça a sua inscrição nesse link aqui que está na sua tela, garanta a sua vaga. Depois do segundo bloco a gente vai relembrar. Mas o que eu queria lembrar é como, já falando um pouquinho da Money Week, já fazendo um spoiler aqui, como vocês vão abordar, né, também o tema de diversificação, né, também de fundos imobiliários, né, investimentos
em ativos imobiliários, a gente também vai falar sobre Fiagros, né, e outros fundos, mas com essas características na Money Week. Então, falar especificamente. Sim. Na Money Week, com certeza nós vamos ter ali os principais gestores, esses gestores que sempre estão aqui em São Paulo, que a gente comentou anteriormente. Estamos levando eles lá para Balneário Camboriú. Eu vou estar lá falando de fundos imobiliários com eles, então vamos ter painéis de fundos imobiliários, vamos ter painéis, o próprio Moran vai falar de investimentos internacionais, de ações, vamos ter grandes nomes ali, a gente pode falar mais pra frente de grandes nomes que a gente vai trazer, e sair um pouquinho aqui do eixo Rio-São Paulo, vamos lá para Balneário Camboriú, para quem conhece lá, gosta bastante, um polo aí de turismo já no sul do Brasil, então faz sentido aí levar a família e tudo, aproveitar para conhecer e ainda participar do evento, né? Então vai ser um evento muito bacana. Sempre quando vem aqueles rankings de maior valorização, preço de metro quadrado mais caro do Brasil, a gente fala assim, mas é São Paulo, Rio de Janeiro, né? E sempre aparece lá Balneário Camboriú. Sim, Balneário Camboriú é uma explosão imobiliária, né? Que ali, se você for comparar aí essa comparação fundo imobiliário ou imóvel em Balneário Camboriú, aí Balneário Camboriú tem uma apreciação. A cidade cresceu demais, né? Então foi uma tese imobiliária ali também de altíssimo nível. E já falando disso, assim, a gente, lógico que quando a gente fala do investimento imobiliário, vamos dizer assim, real de fato, a gente acaba se aproximando geograficamente, né? Então, assim, o investidor de Balneário Camboriú vai comprar um imóvel em Balneário Camboriú, né? Você acha que em fundos imobiliários tem um pouco... Porque em ações o Moran vai falar que não, mas eu falo que sim. Mas tem um pouco de bairrismo, né? Então você vai lá para o sul, né? Rio Grande do Sul. Aí o pessoal só fala de lojas Renner, né? Melhor empresa do Brasil, Randon, Marco Polo, né? Você vai para o Nordeste, você vai para o Sudeste do Brasil. Então, em fundos imobiliários tem um pouco desse bairrismo também ou não? Né? Tipo, essa empresa aqui está investindo em imóveis em São Paulo, né? Ou no Sul, como é que funciona esse bairrismo? Eu ouso dizer que lá atrás tinha um pouco mais, porque você tinha aqueles fundos específicos, né? Olha, esse fundo aqui, esse imóvel aqui está em determinado fundo. Só que a gente não tem uma pulverização tão grande, pelo menos dos grandes fundos. Você vai ter isso em shopping center. Em shopping center a gente vê com bastante frequência o investidor falando, poxa, estou indo para uma cidade, Curitiba, aqui em São Paulo, em Florianópolis, lá em Santa Catarina, tem um fundo de shoppings lá que só tem participações de shoppings em Santa Catarina. O investidor passeia naquele shopping, ele fala, meu dinheiro tá voltando para mim porque eu estou aqui investindo nesse fundo, tô gastando nesse shopping que tem participação no fundo que eu invisto, né? O fundo que eu invisto tem participação aqui. Então tem um pouco dessa, porque você acaba ficando um pouco mais tangível para o investidor ali. Sim. Mas essa não deveria ser uma questão que seja algo decisivo na estratégia de investimento, né? Porque às vezes você gosta do shopping e tudo, mas você olha o resultado operacional daquele shopping, ou você olha o desempenho daquele fundo no consolidado, como que é a participação daquele shopping no portfólio desse fundo, às vezes não é algo que seja relevante, talvez não faça sentido no seu portfólio como um todo, você continua frequentando o shopping, mas talvez o fundo não seja adequado para estar numa carteira de investimentos. Então, tem um pouco, o investidor gosta de conhecer, gosta de se sentir dono, de certa forma, de determinadas participações imobiliárias, mas, na minha opinião, não deveria ser não deveria fazer sentido ali no seu processo de decisão exclusivamente essa questão, né? Até um exemplo prático aqui, eu participo de vários grupos no WhatsApp, né? E a maioria deles 98% é só como ouvinte, assim, eu tô lá só para entender um pouco da dinâmica dos debates, mas como o investidor de fundo imobiliário, deve ser no mundo, mas no brasileiro ele é ativo, né? Ele gosta de ir no shopping, no imóvel. Tô aqui no final de semana, tá aumentando as vendas, o giro, esse aqui fez a reforma, não ficou bacana, né? Ele é muito ativo, né? Marcos, e eu já conversei com o gestor de fundo aqui, que ele falou que ele já recebeu no e-mail de RI, né, no e-mail de relações com investidores ali, e-mail de investidores que passaram na frente da laje e viu que tinha luzes acesas à noite e falou, cara, por que vocês estão deixando as luzes acesas aí? Estão gastando demais e tudo. Então tem esse ativismo, o investidor se sente dono, ele tem, né, ele tem poder de decisão, ele participa de assembleias e tudo, mas é um investidor diferente, né, do que a gente fala do investidor do mercado de ações. Até porque fundo imobiliário é um veículo que tem 65%, 70% quase de pessoas físicas, né? Sim. Ao contrário do mercado de ações, que é dominado por institucionais, estrangeiros e pessoas físicas, uma parcela menor. Aqui, para fundo imobiliário, não. Fundo imobiliário, o volume ali, mais da metade do volume, quase 2/3 das cotas estão nas mãos de pessoas físicas. Então, é um comportamento diferente, né? Sim, sim.
Muito bom. Ô, Carol, vamos fazer um rápido intervalo para a gente voltar no segundo bloco falar sobre cenário, juros, né, oportunidades de fundos imobiliários, um pouco dessa movimentação. Rapidinho a gente volta, a gente está aqui com a Carol Borges hoje, que é Head de Análise de Fundos Imobiliários da EQI. Rapidinho a gente volta, até mais, tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Vamos continuar nosso bate-papo sobre fundos imobiliários com ela, com a Carol Borges, que é Head de Análise de Fundos Imobiliários da EQI. Carol, acho que o grande assunto agora no nosso segundo bloco que a gente ficou devendo é falar um pouco de cenário, né? Uhum. Inclusive a gente está vivendo agora um cenário que a gente diz a taxa de juros longa, né? Sem falar de Selic, que já é um outro assunto. Mas batendo, a gente olha, abre todo dia o Tesouro Direto lá, né? 6%, 6,10%, 6,20%, 6,30%, se for a memória, acho que ontem, né, que a gente está gravando aqui, superou 6,5%, né? Algo próximo disso, ou até superior. Enfim, como é que a gente compara, né? Atrela, isso se traz estresse também para o mundo dos fundos imobiliários? Como é que tem sido a sua vida aí nesse cenário? Esse é um cenário quando você olha um Tesouro IPCA+, risco do governo, pagando um cupom, um prêmio de 6,5% ali para 10 anos, 11 anos, né? O 2035 ali basicamente, 11 anos que você consegue travar uma rentabilidade como essa. É natural que a gente veja que o fluxo acabe sendo menor quando a gente está falando de ativo de risco, no caso fundo imobiliário aqui, especificamente fundo de tijolo, que é aquele ativo que faz a exploração comercial de imóveis físicos mesmo. Só que quando a gente olha para um outro prisma, né, a gente também tem ali dentro dos fundos imobiliários os fundos de papel. Uhum. Então, é uma participação relevante dos fundos de papel, em que você tem sempre um prêmio, né? Aquele tal do spread que o pessoal chama. Então, é o prêmio de risco adicional para você estar comprando uma carteira de crédito privado, basicamente. Então, se você tem um título público ali, IPCA mais 6,5%, hoje, a gente olha para fundos de papel, por exemplo, que a gente, inclusive, tem uma participação grande na nossa carteira recomendada, na nossa alocação recomendada, tem um percentual relativamente grande ali de fundos de papel, em que a gente vê que esse portfólio médio, ele tem ali, às vezes, uns IPCA mais 8,5%, IPCA mais 9%, com um risco de crédito, claro, tem um risco de crédito embutido, mas uma carteira que tem hoje 4, 5 bons fundos de papel, você vai estar exposto. Vamos ter algumas sobreposições ali, mas uns 300 papéis. Então, uma pulverização de devedores, uma pulverização muito grande dessa carteira. Então, você acaba diluindo esse risco direcional a um devedor específico através dos fundos imobiliários. Você tem uma liquidez maior. Então, hoje você consegue, você garante essa taxa com a liquidez, se você se propõe a segurar esse título e tudo, ou mesmo se você quiser fazer algum marketing ali na marcação do título, mas se você gosta de liquidez, se você gosta de renda passiva, se você precisa dessa renda passiva mensal, previsível, isenta de imposto de renda, pelo menos até nesse momento que a gente está conversando aqui, você tem sim um prêmio adicional para estar investindo em ativos de risco, porque isso é o que define o ativo de risco no final das contas. Então, essa carteira de crédito privado, que é basicamente o que é o fundo imobiliário, só que listado em bolsa, ele tem esse prêmio que hoje está na faixa, a gente até rodou esses números aí recentemente, está na faixa de 2,5%. Isso para uma carteira que a gente até fala de investment grade, né? O tal do risco daquele ativo de crédito, de bom crédito. Então, são empresas com faturamento elevado, empresas com endividamento baixo, em que elas tomam esse crédito ali com esse prêmio. Tanto é que quando a gente olha, falando até do cenário, olha para essas empresas em que você tem um risco de crédito mais elevado, na nossa opinião não está fazendo sentido mais. Porque você vai conseguir ali um prêmio adicional que você aumenta consideravelmente o risco de crédito da sua carteira, só que você não tem esse retorno adequado para esse risco que você está tomando agora, porque você tem um IPCA mais 8,5%, IPCA mais 9% em algumas carteiras hoje, em alguns portfólios hoje, que oferecem esse risco pulverizado de empresas com um bom grau de investimento. Aí já do lado de fundo de tijolo, aí você começa a ver uma compressão do valor de mercado.
justamente para ajustar o dividend yield. Então, hoje o dividend yield, né, aquela rentabilidade de proventos dos fundos de tijolo como um todo, é em torno de 9% ao ano. Tá? Justamente por quê? E isso por quê, né? Porque a gente até comentou aqui antes, o desempenho operacional dos ativos está indo bem. Você tem ali galpões logísticos com alta ocupação, baixa inadimplência, shoppings com bom volume de vendas, as lajes corporativas em micro-regiões de São Paulo também conseguindo conseguindo repassar valor de aluguel até acima da inflação em algumas regiões, apesar de outras estarem sofrendo um pouco mais. Então, o operacional dos fundos imobiliários está rodando muito bem. E você precisa, só que quando você olha essa rentabilidade ali de um juro mais, ou de um tesouro, por exemplo, você precisa ajustar, e aí o preço de mercado acaba caindo, que é o que a gente viu ao longo desde maio, mais ou menos, que a gente tem visto ali esses 2, 3 últimos meses, a gente tem visto esse valor de mercado dos fundos imobiliários de tijolo sofrendo de certa forma. Só que aí abre aquela possibilidade, né? Quando a gente fala de alocação, qual que é o horizonte de investimento? Por que é que um investidor está buscando um fundo imobiliário? Quais são os objetivos que ele tem com aquele investimento? E aí você pode estar diante de uma oportunidade interessante em adquirir bons imóveis, bons portfólios, boas gestões, em que você pode estar aí com um preço que poderá se apreciar com um cenário um pouco menos estressado, né? Eu tenho várias dúvidas aqui num assunto só, né? Mas primeiro, quando você fala assim, um portfólio de papéis, né? Fundos de papéis. Primeiro, se você consegue ter acesso, qual que é a velocidade do acesso ao indexador desses papéis, né? E como é que está hoje? Se sim, né? Como é que está hoje? Porque, por exemplo, eu quero entender como é que o fundo também ele corre risco não só de liquidez, mas principalmente de mercado, né? Por exemplo, ele pode, na minha visão, né? Eu queria que você corrigisse aqui. Mas se ele estivesse num pré-fixado há, sei lá, 3 meses atrás, provavelmente ele está perdendo dinheiro. Como é que fica essa composição dentro dos portfólios e como você analisa, como você tem esse acesso? A gente faz, inclusive, essa diferenciação na nossa alocação. A maioria dos CRIs, dos créditos imobiliários, né, que são justamente o que os fundos imobiliários de papel investem, a maioria é indexado ao IPCA. Mas a gente tem alguns ativos específicos, e aí com a duration, né, com aquele prazo médio mais curto, que são indexados ao CDI. Então, você tem ali um CDI mais 2, CDI mais 2,5, CDI mais 3 em alguns momentos, só que com esse prazo médio um pouco menor, de 2 anos, 2 anos e meio, em alguns casos, que eles são direcionados, às vezes, para financiamento residencial. E aí, quando você vai para contratos atípicos de locação, em que você faz a antecipação desses recebíveis, geralmente o indexador é o IPCA. Os fundos abrem essa exposição, então todos os meses eles publicam qual que está sendo a alocação, inclusive muitos gestores dão esse guidance que a gente fala, a gente gosta de estar em juro real, a gente gosta aqui do IPCA, a gente tem visto que essa proteção inflacionária ao longo do tempo, ela é importante e a nossa estratégia é voltada a IPCA. Outros fundos, eles têm estratégia pós-fixada. Então, ele já olha, a gente sabe que é o mandato daquele fundo, remete um pouco ao que foi feito antes, mas o mandato daquele fundo é uma estratégia em CDI+, e outros que têm a liberdade de fazer essa alocação conforme o gestor, a equipe de crédito, veja que seja um pouco mais adequado e que possa trazer uma remuneração maior para o investidor. Então, a gente tem uma parcela hoje, não tem como desconsiderar os níveis atuais de juros que a gente tem. Então, a gente consegue surfar esses níveis altos de juros só com esse prazo mais curto. E quando a gente estende, quando a gente alonga o prazo da carteira, quando a gente olha para esses créditos mais longos, aí a gente prefere estar ali em IPCA. Então, hoje, dentro da nossa carteira de fundos de papel, a gente está com cerca de 30% em CDI+, prazo curto, e uns 70% em juro real, em IPCA+, e um prazo mais longo. Isso é importante para que você não perca essa boa oportunidade, de certa forma, que você tem em CDI+, só que você mantenha e preserve o seu poder de compra ao longo do tempo também. Tá, então só para resumir, assim, o gestor, usualmente ele não é um gestor de multimercado, né? Ele não fica acertando o time, né? Ele não fica, agora vou pro pré, agora vou swapar para pós, não. Não, até porque muitas dessas gestoras, principalmente as maiores, elas fazem originação e estruturação própria desses créditos. E aí elas têm
gostam de ser, claro, você não é o único devedor, mas você talvez é o principal devedor, você é o principal credor, na verdade, desse papel. E aí você gosta de ter o controle dessa operação, você tem um contato direto com o devedor, você consegue monitorar o risco de crédito de maneira mais eficiente. Então você não tem a maioria dos fundos de papel é assim, você não tem participações muito pequenas daquele papel. Tem fundos que ele gosta de ter o controle, porque vai numa assembleia de cotistas, vai em algum estresse, quando a gente teve alguns estresses ali há alguns anos, quando você tem o poder de decisão ali dentro, faz a diferença na hora de você conseguir ou executar uma garantia, ou dar uma carência para você evitar um estresse maior lá na frente. Então, vai muito da estratégia. Claro que tem fundos que são bem pulverizados e outros que prezam por essa estratégia um pouco mais... ele não é concentrado, ele tem dezenas de operações ali dentro, mas ele é relevante nas participações que ele tem. Então, esse giro acaba sendo tem uma participação menor no resultado do fundo. E aí varia também. Tem até outros fundos que são com uma estratégia ali diferente. Então, ele pode ter uma ampliação de estratégia, que é o que a gente chamou de os FOFs turbinados, que o pessoal tem chamado. Então, ele investe em cotas de fundos imobiliários, ele investe em CRIs diretamente, e aí ele vai procurar CRI no mercado secundário mesmo. E também, às vezes, investe em imóveis reais, né, imóveis diretos, ações do mercado imobiliário, também tem fundos imobiliários que vão se expor ao mercado de ações diretamente. Então, existem aí as estratégias diferentes que cada gestor pode julgar que seja mais adequada, né? Boa, excelente. Carol, a gente tem tanto assunto para falar, mas essa semana especificamente... Senão a gente vai acabar não abordando esse tema que é muito importante. Que é o assunto dessa semana que a gente está gravando esse podcast aqui. Já foi desmentido, enfim, né? Mas talvez é um assunto que vai e vem e pode acabar se traduzindo, como foi, acho que talvez muito mais a outra vez do que agora, volatilidade para os fundos, né? Que é a famosa tributação, né? Então, como que é a sua visão, Carol, no sentido de novo, Carol, não necessariamente QI, né? Mas você acha que em algum momento pode acontecer? Qual seria o modelo? E acho que a pergunta principal é se isso pode desestimular novas emissões, novos fundos, enfim, o que mudaria para o investidor caso venha acontecer? Lembrando que acho que é uma discussão ainda muito prematura, na velocidade que veio foi embora, né, nessa semana aqui que a gente está gravando, mas qual que é a sua visão em relação à tributação de fundos, quando a gente está falando de fundos imobiliários, inclui FIAGROS, né, e outros fundos com mesmas características. Esse é um assunto, como você chamou, né, é o fantasma da tributação que tem sempre. Aí a gente está falando independente de governo, independente do que esteja acontecendo, quando precisa se arrecadar mais, a gente olha-se para veículos isentos. Que no caso tem sido aí o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, na verdade, ele nem é isento, né? Você tem algumas restrições ali que você precisa seguir para que você tenha isenção no seu dividendo. A maioria das pessoas investem em fundos que cumprem essas restrições. Mas esse é um fantasma que tá na indústria. Só que hoje, né, recentemente aí a proposta que veio agora não foi de tributar o dividendo, mas foi de tributar a receita, como se o fundo imobiliário fosse um contribuinte. CNPJ. Isso, sobe lá na primeira linha, então como se o fundo imobiliário fosse o fundo imobiliário, FIAGROS, né, todo ali os fundos de investimento de modo geral, fossem contribuintes, o que eles hoje não são, e aí tem alíquotas de impostos novas, né, impostos novos que vão consolidar os que já existem, só que os fundos são isentos desses impostos. Então, é uma complexidade tributária grande, é algo que vai precisar ser discutido, porque, de fato, hoje a gente até estava falando aqui de CRIs, né, do certificado de recebíveis imobiliários. Eles são responsáveis por boa parte do desenvolvimento imobiliário nacional. Os FIAGROS estão na cadeia do agronegócio ali, eles ainda estão em momento no final das contas, a gente falou muito tempo, né, da indústria de fundos imobiliários que está começando e está ganhando força e ganhando tração. Os FIAGROS, então, estão incipientes nesse modelo. E pelo volume do agro, pela representação que tem o agro no cenário, no PIB brasileiro, não me espantaria que os FIAGROS começassem a ser boa parte de todo o financiamento dessa cadeia. Então, isso tem consequências em cascata no final das contas, né? Eu acredito, assim... no modelo que é algo muito complexo, muito difícil de passar tem que analisar, né, como a gente fala,
Toda vez eu tô ali olhando, pelo menos com mais carinho, a fundos imobiliários aí há 8, 10 anos. Já passamos por essas modelos diferentes de tributação para fundo imobiliário de várias formas, né? Claro, se algum dia isso for aprovado, na minha opinião, terá sim um ajuste justamente de preço para que você consiga manter essa rentabilidade de proventos de maneira que seja ainda interessante para o investidor. Mas é aquilo, a gente tem que ter ciência que a isenção tributária, ela é uma das vantagens. Você não, quando você fala que você quer investir em algo porque ele é isento de imposto de renda, não faz tanto sentido, né? Então, a gente até fala, eu prefiro um lucro tributado do que um prejuízo isento. Então, você tem que tem algumas condições aí que você tem que seguir, mas que não estar exposto nessa indústria simplesmente por conta dessa isenção tributária, você está indo nas vias que não são adequadas, né? Tá indo nas vias, você está tirando ali liquidez, diversificação, acesso a imóveis premium, até a maior rentabilidade que os fundos imobiliários historicamente entregaram, você está substituindo tudo isso por uma isenção tributária e aí o veículo perde a atratividade. Não acho que seja o caso. Claro, sim, se algum dia isso acontecer, vai ter um ajuste de cotas, pode ter sim essa volatilidade de mercado que de vez em quando a gente vê, mas eu não acredito que seja algo que possa, dependendo dos moldes em que for, que possa acabar com a indústria ou tirar praticamente toda a atratividade do produto. E para você tem um cenário base no sentido assim, se for acontecer, provavelmente ele deve acontecer nos dividendos ou nessa proposta atual. Até, inclusive, acho que tiveram alguns deputados essa semana que falaram assim, não, a gente vai discutir esse tema, mas lá na reforma da renda, né, especificamente, que ninguém sabe quando vai acontecer. Sim. Qual que é o seu cenário base? Esse cenário traçado recentemente de tributação lá no começo, lá na Receita, isso é muito complicado. É uma complexidade tributária muito grande, porque você tem, por exemplo, como que você vai tratar diferenciações de fundos de papel, que tem CRIs, que são isentos, e lembrando que os CRIs passaram ali pelo CMN 5118, agora se não me falha a memória, recentemente ali em março, abril, que já restringiu bastante a emissão de CRIs, em que você tem um lastro, o lastro desses CRIs precisa estar ali no mercado imobiliário, a empresa que está emitindo tem que ter sua receita no mercado imobiliário, então você já restringiu a emissão de CRIs e CRAs, de certa forma, que são produtos isentos e que os fundos imobiliários acessam. E aí, como você vai tratar isso de maneira diferente lá nos fundos imobiliários de tijolo, em que você tem exploração... E quando quer complicar ainda mais, vamos para os fundos de multiestratégia, que vai ter CRI, vai ter vai ter imóvel, vai ter cotas de outros fundos ali dentro. Como que você vai tratar tudo isso? Então, é algo que não é decidido em pouco tempo. Uma tributação na renda, ela seria mais simples, só que ao mesmo tempo você estaria penalizando uma parcela da população. Hoje a gente estava até olhando alguns dados ali. Hoje o investidor médio são 2.700.000 investidores em fundos imobiliários aproximadamente. Quase 80% desses investidores têm até R$50 mil. Então, veja que você estará tributando aquele que está pensando na sua aposentadoria, que, diga-se de passagem, não são tantos assim no Brasil. Quando você olha dados da Ambima, poucas pessoas no Brasil investem pensando na sua aposentadoria. Então, você já tem ali uma parcela que está começando a pensar na sua aposentadoria, está buscando uma renda mensal ali, que não são os grandes investidores, e você estaria penalizando diretamente essas pessoas. Então, são nuances ali que sempre aparecem, são argumentos que, pelo menos, têm conseguido vencer, têm conseguido passar. A gente sempre sabe que esses projetos de lei, eles sempre vêm bastante inflados, para que você tenha uma margem de manobra. Espera-se que essa margem seja coerente aí nesse sentido. Boa. Carol, para a gente terminar aqui, a gente sempre tem que, pelo menos aqui no SaraCast, sempre tem que deixar um call, né? Como um bom analista. Qual que é o seu call, ou para categorias, ou para o segmento de fundos imobiliários como um todo, que acho que a grande preocupação que o investidor pergunta sempre, assim, o que já está no preço, né? Porque a gente está num momento estressado, a gente está vendo o PCA mais batendo 6,5, como você falou, o câmbio batendo 5,70 ou algo próximo. Mas será que não é o momento justamente inverso, o investidor que tem apetite ao risco começar a olhar essa categoria com mais carinho, né? Sim. Aquele investidor que ele tem um apetite ao risco, eu olharia com mais cuidado ali os fundos de tijolo mesmo, tá? A gente está falando, tem bons fundos
Até falando assim de apetite ao risco, eu vou falar por galpões logísticos. Sim. Que como eu falei, talvez sejam os menos arriscados ainda. Tá. Mas você tem, hoje, quando você olha preço de mercado, preço de metro quadrado desses galpões logísticos hoje aí que a gente tem negociado em bolsa, inclusive os que a gente tem cobertura e tudo, são preços ali que atingiram mínimas históricas há algum tempo. Então, você tem uma margem de segurança muito boa para você estar trabalhando se você tiver um horizonte de investimento mais longo. Agora, não dá para não olhar para os fundos de papel. Quando você fala, vou segurar um IPCA mais 6 ali no Tesouro, você pode olhar muitos fundos de papel, muito bons, em que você pode ter uma carteira ali de IPCA mais 8, IPCA mais 9, com bons riscos, né? Então, sim, você hoje... entendo que são estratégias de alocação, você não pode ignorar a renda fixa, não pode ignorar, se for do seu perfil também, uma renda variável um pouco ali mais arrojada no mercado de ações e tudo, mas buscando renda passiva, hoje vejo que estamos diante aí de oportunidades bastante interessantes. Boa. Pô, Carol, muito, muito gentil. Eu tenho sempre no final, faço um ping-pong, né? Então, para você se preparar para o ping-pong, que é o momento mais pesado aqui do podcast. Lembrando, pessoal, a gente está com o QR Code na tela, né? Para você se inscrever na Money Week. Deixa o recado novamente, né? Sobre principalmente a parcela de fundos imobiliários, como é que vai ser. Vamos focar em fundos de papel, já fazendo uma provocação aqui, em fundo de tijolo, né, galpão. Sim. Como é que vai ser esse bate-papo, principalmente em relação a fundos imobiliários, tá? Então lembra de fazer sua inscrição aqui no QR Code que está na tela para você garantir sua vaga. Perfeito. Eu até vou falando rapidinho ali da Money Week, né? Vamos estar ali com fundos imobiliários, pelo menos 2 painéis de discussão de fundos imobiliários. Tá. Mas a gente tem grandes nomes ali também. A gente vai ter o André Agassi, gosta de tênis. Não é nem de tênis, é de esporte, né? Se a pessoa gosta de esporte, conhece o André Agassi, ex-número 1 do mundo. Oi? Não, eu brinco assim que hoje todas as áreas, né? Mas principalmente quem é do esporte outras pessoas estão procurando pessoas do esporte para entender um pouco pessoas de alta performance. De alta performance, né? exatamente. Como é que você chegou lá? E às vezes, eu brinco assim, ele é campeão do estadual, mas ele não fica satisfeito, ele quer ser campeão brasileiro, ele não fica satisfeito, ele quer ser campeão mundial, né? Enfim. Exato. E hoje a gente tem boas referências. Como você se mantém em alto nível por tanto tempo, né? Porque às vezes você chega e não consegue manter essa alta performance por muito tempo. Então, ele vai estar, acho que a primeira vez que ele vem ao Brasil para dar uma palestra, então vai estar lá na Money Week. Que legal. Gustavo Franco, Plano Real, 30 anos. Bacana. O Gustavo Franco, um dos pais do Plano Real, vai estar lá também. Então, teremos grandes nomes ali do mercado de empreendedorismo, de carreira ali na Money Week. E também vamos falar sobre se esse é um bom momento para a gente estar em fundos de papel ou em fundos de tijolo, ou para onde esses fundos estão olhando, porque hoje os fundos eles são originadores do mercado imobiliário como um todo. Então, para onde os gestores estão olhando, o que eles estão vendo, esse cenário que a gente comentou aqui, desses juros longos mais elevados, como que ele vai afetar, como que eles estão posicionando estratégia. Então, vai ter gestor de FOF, que são os fundos de fundos, a gente aprende muito com eles, né, porque eles têm aquele olhar macro ali do mercado. Então, um evento, o evento vai estar imperdível, eu sou suspeita para falar, já estou participando ali, já é o segundo ano que eu vou estar lá, então ano passado foi muito bom, esse ano tenho certeza que vai superar expectativas também. Boa. Você vai organizar o painel Painel de fundos imobiliários, pelo menos 2 vai estar ali comigo, vamos ver ainda, estamos fechando o line-up, mas pelo menos 2 painéis de fundos imobiliários nós vamos ter. Fechado. Carol, pra gente terminar aqui, é um momento mais tenso e a gente deixa pro final, que é o ping-pong, né? Então, o ping-pong, ele não tem explicação, né? Ele é só sim ou não, né? Então, você escolhe um. Então, começando, tá tudo pronto aí? Tudo preparado? Pronto, então, vamos primeira pergunta, né? E não tem informações adicionais, né? Então, é só essa informação. Então, primeira pergunta pra gente aquecer aqui, né? CDI, IPCA ou pré, nesse momento? IPCA. Segunda pergunta, laje corporativa, né, galpões ou papel nesse momento? Papel. E por fim, uma provocação que eu sempre faço, né, que é um momento de arrumar briga aqui, né, para imóveis, né, investir em imóveis, 2 opções em bolsa, ser sócio de empresas imobiliárias em bolsa, né, shoppings em bolsa, equity ou fundos imobiliários?
Fundos imobiliários. Foi fácil, né? Foi fácil, Tranquilo, foi fácil. né? Essa última aí. Depois, em casa lá com o Moran, vocês... Se o Moran estivesse aqui, aí o ping-pong aqui ia estar indo e voltando agora. Tem que se defender. Muito, muito obrigado, Carol. Deixa os seus contatos. A gente deixou o QR Code da Money Week, né? Mas tem os contatos da Carol, da EQI, né? Deixa os contatos para quem quiser bater um exato. papo. Tanto toda essa estratégia que a gente mencionou aqui, nossa área de membros, a nossa área logada ali é completamente aberta, então você pode acessar. No Instagram, o pessoal gosta do Instagram, então @EQI Research. Você vai ter acesso à nossa página, ou se você quiser falar um assunto mais específico de fundos imobiliários, eu tô também lá no Instagram, no @carol.fiis. Então tô lá todo dia também falando de fundos imobiliários. Que interessante. Adotou o FIIs no sobrenome. Adotei. Muito bom. Obrigado, Carol. Manda um abraço para todo o time, para o time da QI, para o Moran, para o time do Research. Vamos bater mais papos como esse, é sempre bom, né? Muito obrigada, eu que agradeço, viu, Marcos? Obrigado pelo tempo. É isso aí, pessoal. A gente teve hoje aqui com a Carol Borges, que é Head de Análise lá da EQI Research, responsável por fundos imobiliários. Lembra sempre fazer a sua inscrição, né? Money Week também você pode acessar pelo site diretamente. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!